vamos hoje falar mais um assunto sobre o amor de aliança. Mas primeiro vamos falar sobre o amor de aliança, que diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 5, sobre a arca da aliança, diz assim: e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que dentro dela estava um vaso de ouro, que continha o quê? Era o pão que o povo comeu no deserto. Quando o povo atravessou o deserto rumo à terra prometida, todas as manhãs vinha o maná, de onde saiu a expressão pão nosso de cada dia, no Pai Nosso, que todos nós conhecemos a oração. Quando Deus dá a nós a segurança de que está conosco, Ele nos manda preocupar apenas ou pensar apenas no dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Ele. Às vezes você sofre por antecipação, e as mulheres podem falar mais sobre isso, a Cristiane talvez possa falar mais sobre isso, porque as mulheres têm uma tendência a sofrer por antecipação. A mulher sofre por antecipação, quer dizer, ela já está pensando lá na frente o que vai acontecer, e aí ela fica preocupada aqui agora. Mas Deus nos ensina a preocupar-nos apenas com o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Então esse maná dentro da arca da aliança representa essa confiança que Deus vai cuidar de nós a cada dia, o hoje, o agora. Então você tem que entender que problemas vão acontecer. Mas enquanto você estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de você hoje. O maná do dia não vai faltar. Esse maná dentro da arca da aliança significa o seguinte: olha, eu cuido de você cada dia, tá? O pão nosso de cada dia, deixa comigo. Não vai faltar para você. Falando do lado das mulheres, que você falou que a gente tem essa tendência, né? Porque nós fomos criadas para pensar lá na frente, né? Então a mulher, ela vê detalhes, ela é aquela que vai preparar, é aquela que ela pensa, bom, a gente vai precisar disso e daquilo, então eu tenho que preparar. Então, por causa desse dom, né, que Deus deu para a mulher, o homem é mais focado. Então, às vezes, ela erra porque ela começa a se preocupar. Então, não é que você não possa pensar, preparar as coisas para amanhã, na semana que vem. Mas você tem que confiar. Porque se você já sofrer por aquilo, você vai estar já indo contra Deus, na verdade. Você sabe que quando a gente não confia, a gente está desconfiando. Então imagina, a pessoa não confia em você, o que ela está fazendo? Ela está desconfiando de você. Então quando você não confia em Deus, quando você fica preocupado, ansioso, com medo, você está desconfiando de Deus, que é perfeito, que não erra. Então isso é um insulto, você não confiar em Deus. Por isso que você fica nervosa, por isso que você fica se sentindo mal, com aquele peso, né? Porque você está também desagradando a Deus, você também está insultando a Deus quando você não confia nele. Então, nós podemos preparar, mas confiar. Mas e se isso der errado? E se o meu marido me trair? E se o meu marido morrer? E se a minha esposa morrer? Então, mas Deus vai cuidar de mim. Então, você tem que ter essa reação. Quando vierem as dúvidas e as preocupações, você tem que ter uma reação de confiança. Não, Deus vai cuidar de mim, Deus proverá. Realmente, não é uma proibição de planejamento, uma proibição a planejar. Não, você planeja enquanto você pode, prepara o que você pode, mas você não está no controle do amanhã. Ninguém está no controle do amanhã. Como aquele lutador Mike Tyson falou uma vez, nunca esqueço. Ele falou assim: todo mundo tem um plano
até levar uma no queixo. Não é? Se referindo ao lutador, né? Porque o lutador se prepara, treina, ele pensa assim, não, quando eu entrar, eu vou dar uma direita, vou dar uma de esquerda, vou começar aqui, vou começar forte, vou começar devagar. Ele tem um plano. Quando ele entra no ringue e leva uma no queixo, acabaram os planos. Agora ele está no modo sobrevivência. Não é verdade? Não tem mais plano. Então, às vezes, você planeja o amanhã, você planeja, olha, quando eu tiver 25 anos, quando eu tiver 30 anos, você está tudo planejado. Aí a vida te encheu de soco no queixo. Aí você agora está todo atordoado. Porque aí frustrado, ansioso, porque nada aconteceu do jeito que você esperava. Mas, o que Deus está falando? O que é o maná dentro da arca? O maná não vai faltar o pão de cada dia, não se preocupe. O amanhã, se você não sabe o que vai acontecer, eu já sei, confie em mim. Então, não deixa a preocupação, a ansiedade te consumir. O homem, por sua vez, ele não é naturalmente esse planejador. Ele tende a pensar mais no aqui e hoje, matei o meu leão de hoje. Tá? E isso costuma frustrar muito a mulher no casamento. Porque a mulher está olhando lá na frente, então ela está pensando assim, e aí, o que a gente vai fazer sábado? Hoje é quinta-feira, o que a gente vai fazer sábado? E o homem está pensando em quê? Eu quero dormir agora. É quinta-feira à noite, sábado, não sei, mas... Aí ele volta para ela, o que você quer fazer? Então frustra muito a mulher, porque ela acha que ele não está planejando, que ele não tem interesse, que ela não importa. Começa a ter um monte de leituras que não são realidade. É apenas a diferença, que um está pensando no agora e o outro está pensando no futuro. Não é errado nenhum nem outro, mas os dois têm que saber se equilibrar. Há coisas que sim, valem a pena você planejar e etc. Você tem que planejar muitas coisas, mas outras coisas que você não vai ter controle. E às vezes você planeja, vai levar uma no queixo e vai ter que mudar todos os seus planos. Lá no meio da luta, você tem que mudar tudo. E por isso vem o quê? A confiança em Deus. Qual era o material da arca por baixo do ouro? Madeira. Era uma madeira chamada acácia, uma madeira, por sinal, muito dura. Então, mas era madeira, é perecível, mas é coberta de ouro. O que significa a arca coberta de ouro? O ouro representa Deus. O ouro é um material não perecível, que cobre um material perecível. Quer dizer, se você estiver coberto, revestido do Espírito Santo, se você deixar Deus cuidar de você, então você vai estar protegido. Se você faz dele o teu protetor, o teu cuidador, você vai descansar. Aqui dentro eu posso estar perecendo, estou preocupado, mas do lado de fora é Deus que cuida de mim. Em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, o cajado de Arão que tinha florescido. Essa vara de Arão simboliza a direção de Deus. Quando você crê em Deus, você já foi chamado, já foi escolhido, Deus está guiando você só precisa obedecer. Então, a vara de Arão significa Deus aponta o caminho. Você às vezes sofre porque você não vê o caminho, ou você segue outros caminhos, mas não está atentando para o que Deus está apontando para você. O que Deus quer que eu faça nessa situação? Isso é uma pergunta que você tem que se treinar a fazer constantemente. Então, você tem que tomar uma decisão. Meu Deus, o que eu faço? Você quer saber se você deve casar com essa pessoa ou não. Você está com dúvidas sobre o namoro, dúvidas sobre o futuro desse relacionamento. Então você não pode seguir o teu coração. Mas o meu coração diz eu gosto dele. O meu coração diz, se não for ele, vou ter que começar tudo do zero de novo, já estou com uma idade. Não estou preparado para começar de novo não. Vai ter que ser ele mesmo. Vou fazer servir. Igual um sapato do número diferente, que você decide comprar porque não tem o teu número. Vai machucar teu pé. Não, você não pode seguir teu coração, você tem que seguir a palavra de Deus. Então, em vez de você ficar perguntando para os outros, postando nas redes sociais, procurando com o psicólogo, procurando às vezes até com o pastor, não é que a gente não queira atender, nós atendemos você, atendemos as pessoas diariamente aqui, mas nós
podemos ser usados por Deus? Podemos, para dar orientação a você, mas nada como o Espírito Santo falando com você. Então você tem que consultar a Deus, você tem que pedir a direção a Deus. Ele quer guiar você, mas você tem que estar disposto a obedecer também, porque Deus só fala para quem tem ouvidos para ouvir. Então, quando ele escolheu Arão diante de todos os outros, porque nesse momento, quando ele da vara florescer lá, é porque havia uma dúvida com relação à autoridade de Arão. As pessoas estavam olhando para Arão e pensando, tá vendo? Moisés escolheu o irmão dele. É por preferência, não é porque ele é digno dessa autoridade de ser sacerdote. Então, Deus fez a vara florescer de Arão para provar para todo Israel, para todo o povo, que ele tinha sido escolhido. Então, o amor de aliança é esse. Deus, quando você tem esse relacionamento com Deus de aliança, você é uma pessoa escolhida por Deus. Então, você vai passar por coisas no mundo, né, na vida, no dia a dia, que vai querer, talvez, duvidar dessa escolha, sabe? Você não merece, você nunca, olha a sua idade, olha de onde você veio, olha o que você já fez, né? Então, vem essas dúvidas, vem esses questionamentos do mal, e você tem que lembrar disso. Não, eu tenho uma aliança com Deus. Ele usa quem não pode, quem não tem condição. Ele escolhe o incapacitado. Ele já falou isso milhões de vezes aqui na palavra de Deus. São os pequenos, são os rejeitados, são os que ninguém dá nada por eles. Deus escolhe esses. Então, quando vier essa dúvida com relação a quem você é, a sua identidade, você não merece, olha o que você fez, lembre-se disso, porque Deus escolhe justamente essas pessoas. Então, é isso que a vara de Arão significa. Você está lutando pelo seu casamento e às vezes você pensa assim, meu Deus, eu devo continuar lutando por esse casamento ou eu devo desistir? Não dá mais. Isso não é uma resposta que qualquer outra pessoa pode te dar. Só Deus. Só Deus pode dar para você. Você vai falar com uma pessoa, alguém vai falar assim, acho que você deve continuar lutando. Aí você vai falar com outra pessoa e falar assim, se eu fosse você, eu já tinha saído há muito tempo. Aí você vai ficar na dúvida. Essa pessoa é uma pessoa que não quer nada e só está atrasando a minha vida e etc. O que eu devo fazer? Você tem que consultar Deus. Não é consultar o seu coração, o seu sentimento. É consultar Deus. Se Deus fala, não é essa pessoa, então, mesmo gostando, se você estiver disposto a obedecer, você vai terminar gostando da pessoa. E ele fala com dúvida, né? Então, quando há uma dúvida, é porque não é de Deus. Porque quando é de Deus, há certeza. Você tem certeza, você não tem dúvida nenhuma. Então, na dúvida, não vá em frente, pare. É só na certeza que você deve fazer as coisas. O que eram as tábuas da aliança? Não era tábua de madeira, eram tábuas de pedra. Então, veja, dentro da arca tinha o maná, eu vou cuidar de você todos os dias. A vara, eu vou te guiar todos os dias. E a palavra quer dizer, eu empenhei a minha palavra com você. Eu estou dando a você a minha garantia de que eu vou cumprir o que eu prometi. Certeza. As palavras de Deus dentro da Arca da Aliança são como os votos que o casal troca no dia do casamento. Por que o casamento diante do altar é importante? E não só diante dos homens assinando lá no cartório. Por quê? Porque você empenha a sua palavra, você dá a palavra. Votos quer dizer palavra. As pessoas romantizam, né, fazem poesia com os votos, são criativos com os votos, mas o que realmente significa é, eu vou cuidar de você, eu vou lutar por você e vou estar com você até o fim. É mais do que sentimento, porque o sentimento ele pode variar. Num relacionamento, você vai ter dias que você vai estar
sentindo apaixonada na pessoa. Você vai chegar em casa, vai ver a sua esposa lavando a louça, sabe, toda descabelada, com avental, e você vai dizer assim: ah, meu Deus, que mulher linda. Você vai ver o seu marido levando o lixo para fora, né? Levando aquele saco fedorento de lixo. Você vai olhar ele assim, você vai se apaixonar. Que homem de Deus, graças a Deus. Você vai se apaixonar. Mas você também vai ter dias que você não vai suportar a voz da pessoa. A pessoa vai falar com você, você vai falar: cala a boca, não fala comigo agora. Você vai ter momentos assim. Por quê? Porque é sentimento. Sobe, desce, tá? Depende de muitas circunstâncias. Então o sentimento muda. Mas o amor de aliança é o que está escrito. O que está escrito não muda. O que está escrito, você não olha o que está escrito ali agora, daqui a pouco você olha e mudou. Não, é o que está escrito. O que está escrito ali está escrito há mais de 3.000 anos. Não mudou. Quem empenhou a palavra para outra pessoa, não muda. Eu empenhei a minha palavra com você e nós vamos juntos até o fim, acabou. Para o melhor, para o pior, o que for. Nós estamos juntos. Esse amor de aliança é um amor de palavra que sustenta o relacionamento nos dias ruins, nas dificuldades, que dá força para vocês encontrarem um caminho, uma saída, porque vocês fizeram um compromisso de ir até o fim. E quando você volta atrás nas suas palavras, o que vale a sua palavra? Quando você volta atrás, quando você mente, ou quando você muda o que você falou, o que vale a sua palavra? Você empenhou o seu comprometimento a esta pessoa. Vocês não são perfeitos, mas porque vocês estão determinados a ir juntos até o fim, vocês vão enfrentar o que for e vão chegar lá, com o maná de Deus, com a vara guiando vocês, e com a aliança que Ele tem com vocês, que você tem com Ele. Não tem como vocês não superarem. Lutas vocês vão ter, mas vocês vão superar, se permanecerem em aliança com Ele. Compreendeu? Então, veja, se é importante você dar a sua palavra para outra pessoa e ela para vocês sustentarem um casamento, imagine a palavra que Deus nos deu, a palavra que Ele tem conosco, que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos desamparar. Então nós podemos contar com a palavra dEle. Em Malaquias, abre para mim aí, por favor, Malaquias 2:16. Malaquias 2:16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio, o divórcio, o desfazer o casamento. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Quer dizer, não seja desleal, infiel, que volta atrás, que não cumpre o que prometeu. Então, quando você vai no que está escrito, você tem segurança, você tem certeza, porque você não está pedindo porque você merece, porque você é bom, porque você é alguma coisa. Você está pedindo o que Deus já prometeu. Quando você tem os seus direitos escritos lá no trabalho, não é? Muitos não vão para o tribunal para exigir os direitos. Você vai lá e aponta a lei para a pessoa e cobra, sim ou não? Quer dizer, você cobra a lei escrita pelo homem. E a lei de Deus? Coloque a fé na palavra de Deus. A lei do homem muda. A lei do homem muda. Mas a lei de Deus, essa aí, é igual a Ele. Ele não pode mudar, porque se Ele mudar a palavra dEle, Ele deixa de ser Deus. Às vezes você se entrega para a emoção, que é uma coisa que não vai resolver o seu problema. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai piorar. Porque quando você se entrega para a emoção, para a tristeza, para o choro, para a forma como você se sente quando ele fala assim, quando isso acontece, eu me sinto assim e tal. Tudo bem, você se sente assim, mas não está resolvendo. Você
está sofrendo, mas você não está fazendo nada proativo. Você só está reagindo na emoção. E muitas pessoas investem muito na emoção. Que não basta só estar triste, não basta só sentir. Vai lá, ouve uma música triste, de sofrência. Vai falar com outra pessoa que sabe que a pessoa vai falar, você tem razão, ai, amiga, puxa, vem, vamos ficar juntas, vamos sair, eu vou sair com você. Quer dizer, você não está fazendo nada para resolver o seu problema. Quando você está na emoção, você fala besteira, você pensa besteira, você quer besteira. Sabe, você não está pensando quando você está na emoção. Então, essa ideia de você ser uma pessoa muito emocionada, isso te enfraquece. Então, quando você fica falando coisas que não são boas, por exemplo, eu não creio mais no amor. Eu não tenho mais idade para me casar. Eu já fiz muita coisa errada, eu não tenho mais como ser feliz no amor. Então, você está determinando. A sua palavra, você está decidindo uma coisa que, na verdade, você não quer. Então, cuidado com a sua palavra. Você tem que falar o que você quer. O que você quer? Eu quero ser uma mulher realizada. Então, eu vou ser uma mulher realizada. Deus está preparando uma pessoa para mim. Então, a decisão, a decisão está ligada também à palavra.